Bom dia, amigos. Hoje, mais uma vez, temos um assunto muito importante a tratar. É muito relevante este assunto, porque envolve salvação e envolve conhecimento. Então, antes de começarmos, eu gostaria de ler um verso bíblico para prosseguirmos. Abra suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso... Deixa eu ver aqui. No verso 15, lá diz o seguinte: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Bom, eu hoje quero me direcionar aos acadêmicos. E para começar, eu gostaria de dizer uma frase muito importante que diz assim: o homem é feito para a pesquisa das causas primeiras e finais. Claude Bernard. Muito se tem tratado de vários problemas do ser humano. E tudo que se pesquisa ou se estuda deve ter como base o mais profundo da sinceridade. Eu acredito que todos aqueles que se curvam ao estudo, ele tem como base, como alicerce isso. Pois este espírito é o que causa o respeito. Presenciamos muitos acadêmicos estudando a fim de aprofundar-se cada vez mais no que expor ou ficar até escrito nos anais dos livros. A humanidade, amigos, eu tenho quase certeza disso, precisa saber, porque foi buscando que muitas das coisas foi achado. É uma busca constante. Queremos sempre saber cada vez mais. Não necessitamos de parar, visto estamos sempre com grandes curiosidades. E isso segue maior quando sentimos angústia em saber se o que existe está dentro do que acreditamos. Embora possamos, ou muitos já nasçam acreditando em algo, pois assim seus familiares já induziram no seu meio, no convívio, etc., fizeram dele um crente naquilo que impuseram nele. Por mais que ele não quisesse, mas as influências o tornaram aquilo que estava no seu meio. Fizeram dele um crente naquilo que puseram nele. O desenvolvimento no campo do saber pode adentrar-se cada vez mais, tornando-o mais sábio. Em sempre ecoa a pergunta se estamos fazendo a coisa certa. Ou seja, todos aqueles que estudam ou que procuram cada vez mais aprender, geralmente ele pergunta a si próprio: será que realmente o que eu estou pensando, o que eu descobri, está certo? Este é um dilema a ser tratado quando entra no campo da religião e principalmente no estudo bíblico. Sabemos e não queremos desmerecer aqueles que estudam, e depreende-se de cabeça curvada e olhos atentos no descobrir o que aquele texto quer dizer, e muito mais se a tradução está realmente certa. Aquele que quer estudar sempre ou quase sempre está com sua preocupação voltada em resolver aquele assunto que se viu na sua frente. Ele descobre algo ou procura aprender. Por exemplo, ele estuda um capítulo da Bíblia Sagrada
e se adentra no assunto e cada vez mais quer saber o que aquele assunto quer dizer. Ele se desenvolve mais e mais em querer aprender, a menos que ele não tenha responsabilidade em querer compreender de maneira clara e não se preocupe com o que os outros irão pensar dele, pois não sente a necessidade em relatar a verdade. Menos que seja isso, é o que ele irá querer fazer de certo. Todas essas indagações seguem no homem sério que almeja atravessar os limites do conhecimento, e muito mais quando este trata-se do estudo religioso. Quase todas as religiões, amigos, voltam-se em querer compreender os mistérios do drama místico que nos permeiam, que estão sempre no nosso redor. Quase todos necessitam de ter uma concepção clara do que Deus quer dizer quando escreveu tal assunto. Será que Deus quer dizer com aquilo, hein? Mesmo dentro do contexto que nós estudamos, às vezes o que ele quis dizer é outra coisa. Tal é o quadro que é apresentado. Muitos inventam, às vezes, doutrinas que mais se adequam com suas necessidades. E muitas vezes esquecem que a Bíblia quer relatar para a gente uma verdade bíblica, uma verdade real para a nossa vida. E mesmo que seja um estudioso por ter no seu intrínseco crer naquilo que aprendeu sobre as ideias pré-examinadas pelos seus que o cerca, pela sua cultura, não aceite que aquilo veio a ele, muitas vezes, seja verdade. Em outras palavras, amigos, é o seguinte: a pessoa compreendeu o assunto, estudou, viu que aquilo é certo, mas por estar envolvido no meio, não aceita aquilo que seja verdade. Dá-se maior detalhe no relevo das suas próprias ideias do que a sua aplicação real do que aprendeu, porque o seu sentimento é maior que a causa. Se ele é de uma certa denominação religiosa, vê-se obrigado em defendê-la a todo custo. Quer nem saber se realmente aquilo que aprendeu é verdade, porque tem uma sintonia muitas vezes com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, etc. Por aqueles que estão à sua volta. Não se preocupa se o que aprendeu realmente é necessário para a sua vida. Não sente a necessidade de responsável naquilo que descobriu. E muitas vezes prefere querer ser como é a aceitar que está errado durante muitos anos. Afinal, ele pensa o seguinte: eu sou um acadêmico, queria pensar meus alunos, meus parentes, meus filhos, minha mulher, meus amigos, meus irmãos, e ainda mais quando esse conhecimento pode vir de um que não é nem perto do seu chinelo, ou seja, não sabe nem da metade do que ele conhece. Aí a coisa piora, porque seu orgulho, seu egocentrismo, não pode admitir de maneira nenhuma que depois de muitos anos de estudo, depois de muitas pesquisas, depois de muito adentrar-se nos assuntos, e eu vou citar aqui os assuntos bíblicos, pode admitir que esteja errado. Ah, amigos, como é preocupante isso. E do que foi ensinado, supostamente descobriu, pode ser falso. Não podemos esquecer que Deus se revela muitas vezes aos pequeninos, deixando de lado os sábios, os doutores, os mestres e supostamente os autossuficientes, muito mais aqueles, os egocentristas. Deus é um Deus, amigos, de mistérios, e não está preocupado com o que você sabe ou deixa de saber. Ele tem uma missão: tirar-nos do lamaçal do pecado e do nosso juízo próprio. Por isso mesmo que muda tudo. Ao acadêmico humilha
mas não para envergonhá-lo. Deus não quer envergonhá-lo, mas para que seja chamada a sua atenção, ou seja, uma luz amarela na sua frente segue como uma advertência. Você está no caminho errado. Ele quer mostrar isso. Porém, muitas vezes, o acadêmico se considera tão autossuficiente que não consegue perceber esse pequeno detalhe. Contudo, muitos não querem ouvir o chamado, porque não teria coragem de voltar atrás. Afinal, ele que está me alertando não é um acadêmico, que nem eu. Sou pós-doutor, sou mestrado, sou um experto no assunto e jamais poderei admitir que um coitado que nem conhece das matérias que sei poderia conversar comigo. O que o acadêmico muitas vezes, e na maioria das vezes, amigos, esquecem, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir os sábios. E muitos dos homens que escolheram para revelar algo aos outros homens eram iletrados, sem nenhuma perspectiva de futuro promissor. Eram pescadores, eram os coletores de impostos, eram homens que ao mundo pareciam indignos. Estavam ali os homens que Jesus escolhera. Homens que ninguém teria nenhum interesse em ouvi-los. Homens que estavam no mundo dos Sócrates, dos Demóstenes, e por aí vai. Sim, amigos, foram esses homens que Jesus escolheu. Foram esses homens profetas que Deus escolhera para levar a mensagem ao mundo. Vou citar um exemplo. Um deles era boiadeiro. Não é verdade? O que Deus queria com tudo isso? Talvez revelar que a nossa autossuficiência não é nada diante do seu conhecimento. Talvez mostrar que quando quer mudar o rumo de qualquer um, ou talvez dizer, sou eu que estou no controle da nossa vida, que somos como neblina, e nasce e desaparece. Entretanto, amigos, nós queremos nos certificar, e como é bom lembrarmos disso. Sou o que sou porque eu estudei para isso. Portanto, não me venha com sua conversa mole. Afinal, conheço grego, hebraico, aramaico, acadiano, quem sabe outra língua qualquer, para sermos o que somos como homem. Eu não preciso saber do que você tem para me dizer. Amigos, nós podemos ser o que bem quisermos ser. Por isso, está inserido nas condições do estudo. Porém, por isso estamos inseridos. Porém, uma coisa é saber, a fim de compreender melhor o assunto, e fazer com que os outros aprendam bem, e outra é estar realmente convertido à luz do que estudou e ser realmente a verdade concreta dos testemunhos da Bíblia. Compreendeu? Uma coisa é você saber o que você estudou, aprendeu, colocou na mente, compreendeu, aceitou e até relatou, mas outra coisa é estar convertido do que aprendeu da Bíblia. Ah, mas eu sou um exegeta. Eu conheço bem de hermenêutica. Possuo as credenciais para saber o que o contexto quer dizer e muito mais o que ele quer revelar. Sim, como já disse, e volto a dizer, amigos, seu conhecimento é importante para o campo do saber, mas não tão importante para o campo espiritual no sentido de conversão. Se nós pudéssemos fazer tudo, a função do Espírito Santo seria nula, amigos. Compreendeu? Em outras palavras,
ele é que perpetua no homem a compreensão do que é mais importante para Deus, que é a salvação das almas. Então você quer me dizer que o que eu sei não vale nada? Não. Tem sua importância. Mas no mundo espiritual existe uma enormidade de mudanças que não se pode compreender à luz do que nós sabemos. Percebeu? Compreendeu? Por exemplo, um homem que nunca estudou alcança a vida eterna porque sua sinceridade com Deus é mais que honesta, é pura e concreta, sendo real. Ele não precisa saber de mais nada. Percebeu? Que ele não fez sociologia, filosofia, não se tornou um mestre, um doutor, mas compreendeu a palavra de Deus. E isso é que é importante, amigos, no campo espiritual. Ele tem a esperança no que crê, pois a luz que recebeu tornou suficiente para ele. Lembra-se da mulher samaritana, que havia tido 5 maridos e só recebeu água da vida? Jesus? E o que dizer do cego de nascença, onde só ouviu falar de Jesus quando esse apareceu em meio à multidão? Pois é. Quais estudos eles tinham? Em que instituição educacional havia eles estudado? Aqui, amigos, não estou afirmando que não se deve estudar. Não é nada disso. Mas há muito mais complexidade nas coisas do que somente supor que se deve compreender de tudo para se ser salvo. Percebeu a diferença? Ademais, o que mais nos interessa para aqueles que acreditam no mundo melhor é estar nele, lá na vida eterna, no céu, e depois na Nova Jerusalém, aqui na terra. O que adianta saber tanto, estudar à vontade, compreender todos os mistérios do mundo, se no fim não adiantar de nada? Do que adianta ganhar o mundo e perder-se? Foi assim que Jesus disse. Estou certo? Segundo as Escrituras Sagradas. Então, é compreensível o estudo, mas não compreensivo quando este somente está voltado no saber e não no campo do espírito. Veneramos aquilo que sabemos porque estamos de cabeça erguida, visto conseguimos chegar neste mundo aonde queríamos. Isso nos faz bem, porque agora podemos dizer: sou o que sou, e pronto, agora posso ensinar, repreender, refutar, porque conheço mais do que ele, e sinto-me bem nisso, e sou bom nisso. Também não quero mais pensar que não irei ter desconforto, porque agora tenho conhecimento e, óbvio, vou ter dinheiro para usufruir daquilo que alcancei. Tolo, não sabes que pode hoje estar vivo e amanhã morreres? Quem te deu o direito de achar-se autossuficiente? Tu és pó e ao pó tornarás, a menos que estejas convertido e que Jesus venha nos teus dias, aí sim te salvarás e não mais verás terras no teu lindo rosto acadêmico. A religião te fez um homem melhor, ou te piorou porque defende ela com unhas e dentes, sem se preocupar se o que estás defendendo realmente é sério ao que se refere à verdade? Ou só porque estás no governo, és chefe, és advogado, és engenheiro, és médico, ou qualquer cargo, não podes compreender do socorro que precisas? Embora queira apresentar todos os teus argumentos concretos pelos teus anos de pesquisas, já aceitasse a realidade que Jesus quer te salvar, ou acha que teu conhecimento te dará a credencial da salvação? Uma coisa é saber, e outra coisa é ser convertido. Compreendes o paradoxo disso? Pois tu és mestre, doutor, e como tal deveria ao menos abarcar isso? Ou te consideras tão grande que achas que não há nenhum sentido no que estamos propondo? Considera isto somente uma sugestão?
Ou quem sabe acha que isso seja uma indução para te trazer ideias com outras hipóteses, onde nunca poderás conhecer a verdade, porque és grande racionalmente e não podes dar espaço para a tua atuação do Espírito, para a atuação do Espírito Santo? Pois bem, amigos, estão traçados pré-requisitos para aqueles que são acadêmicos. Contudo, não são acadêmicos no Espírito Santo. Não estou aqui dizendo que são todos, porém alguns. As organizações educacionais exigem de nós que sejamos estudados, mestres nos assuntos, conhecedores de quase tudo daquilo que estamos voltados a pesquisar, etc. Porque é assim que um homem se faz diante da sociedade e do progresso. Porém, temos que ter em nossas mentes o desejo constante de progredirmos espiritualmente, pois só assim alcançaremos a vida eterna. Não estou aqui querendo incutir na mente daqueles que não acreditam, afinal, sabe demais, não é verdade? E como tal, não teria importância nenhuma em saber disso, pois já sabe de tudo. E o mais, para que visto, já conhece e se acham sábios. Por fim, nem sei por que estou dizendo isso para os autossuficientes, homens dotados da mais alta luz, aquela que quando olhamos nem conseguimos fixar, que é o sol, porque ela já reflete na nossa face o queimou o ardor. Quem sabe não estão sentindo-se assim os doutores, os mestres, os autossuficientes. Eu posso, eu sou o que eu sou, eu quero, eu tenho, eu sei e pronto. É isso que interessa e nada mais. Então, só tenho uma coisa para te dizer, amigos. Quão infeliz és. E até mais.